Você que tem aprendido conosco sobre a graça de Jesus, retribua se inscrevendo no nosso canal, ativando o sininho para receber notificações das nossas novas mensagens, deixando o teu like e compartilhando nossos vídeos com seus grupos de amigos e receba graça sobre graça na tua vida, no nome de Jesus. Graça e paz, meus amados irmãos, povo que não teme aos males do mundo, porque é temente ao Deus que é Criador do mundo. A palavra de Deus diz assim, no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Louvado seja o Rei da Glória. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra te traga cura material e espiritual, no nome de Jesus. Meus amados irmãos em Cristo, há quanto tempo você não tira férias, meu amado irmão, minha amada irmã? Eu não sei o quanto você ama o teu trabalho, mas posso assegurar que você ama as férias, os fins de semana e os feriados. Sim, meus amados, o descanso do trabalho não é apenas um direito, mas também um dever de todo profissional. Muito embora algumas pessoas, como chamados workaholics, rejeitem períodos de folga, está provado que o excesso de trabalho prejudica a saúde. E a compulsão pelo trabalho, meus amados, é um distúrbio psicológico que requer tratamento especializado. Observe que o nosso Deus, que não se cansa, descansou no 7º dia para nos dar o exemplo. Agora, o que você me diria se, não por opção, mas por obrigação, você fosse submetido a um regime de trabalho intenso, composto por plantões continuados, chamadas emergenciais, fins de semana integrais, pressão e sem o direito a feriados, férias ou descanso? E tudo isso com um alto risco da própria vida.
E ainda, se algumas pessoas, que mesmo sendo totalmente desconhecidas, o estivessem forçando a essa dinâmica de trabalho sobre-humana, exaustiva, além do teu limite de capacidade. Pois bem, meus amados irmãos, isso não é ficção, mas a dura realidade de milhares de profissionais da área de saúde, da linha de frente do combate à pandemia no nosso país. E tudo isso pela rebeldia, pela displicência, pelo egoísmo e egocentrismo de uma grande parte da população. São pessoas, meus amados, que estão aí pelas ruas, desfilando sem máscara, sem distanciamento, sem higienização, sem vacinação e, é claro, sem noção e sem Deus. É revoltante, meus irmãos, pensar que profissionais altamente qualificados, que estudaram dezenas de anos seguidos para se formar e poder salvar vidas, estejam sendo forçados, neste momento, a conviver na sua rotina com pessoas agonizando e morrendo todos os dias e tendo que decidir de forma arbitrária quem vive e quem morre. Isaías 40, 28. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? É inescrutável o seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Glórias a Deus. Gênesis 2, 2. E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Meus amados, abuso significa o uso incorreto, excessivo ou injusto de alguma atribuição, poder ou direito. Significa ainda injustiça, desordem, transgressão, abandono dos bons costumes, ameaça à harmonia ou à paz, situação ou circunstância que causa aborrecimento ou desgosto. Em síntese, significa extrapolar o poder, dever ou direito, ultrapassando o bom senso. Em termos de relações humanas, meus irmãos, o conceito de abuso aplica-se a qualquer ação humana onde exista uma pré-condição de desnível de poder, seja em relação a objetos, seres, legislação, crenças ou valores. Eu tenho observado, meus amados, tanto pela mídia quanto ao vivo e a cores, e você certamente também tem visto o mesmo, o desprezo pela vida, tanto pela própria como pela alheia, das pessoas do nosso país, pelo desrespeito às leis e orientações de segurança que visam a nos proteger desse mal que assola o mundo. E que, somente no nosso país, já ultrapassou a marca dos 270 mil mortos, havendo chegado a quase 2.000 vítimas fatais por dia.
E essa, meus amados, é mais uma posição vergonhosa que o Brasil ostenta dentre as nações do mundo, porque é o único país que atualmente apresenta crescimento no número de vítimas da pandemia. Todos os demais países estão em queda. Também, meus amados, é o único que apresenta um desleixo por parte das autoridades governamentais que, a despeito das autoridades da área de saúde, dos técnicos especialistas, insiste em se posicionar na contramão da lógica, numa queda de braços que não termina nunca. Notem, meus irmãos, o meu chamado não é para discutir política, mas preciso falar desse assunto porque ele está intimamente ligado ao que iremos tratar nessa mensagem. E eu conheço pessoas, meus irmãos, que estão seguindo cegamente o poder executivo e, além de já haver abandonado todas as medidas de prevenção e segurança, já declararam que não irão tomar a vacina. Estão insinuando que sabem mais do que todos os técnicos e cientistas do mundo. É uma falta de amor pela própria vida, meus amados, e pela vida dos seus parentes e amigos. E meus amados, essa mesma população rebelde que, depois de alguns dias, aparece na televisão reclamando que não conseguiram atendimento nos hospitais, que não havia médico disponível para salvar um parente. Esse parente, meus amados, que ele mesmo contaminou quando voltou dos bailes clandestinos que estão proibidos por lei. É triste pensar, meus amados, que pessoas que se cuidaram durante todo esse período de pandemia estão sendo contaminadas pela irresponsabilidade de alguns, justamente às vésperas do seu período de vacinação. Está claro que a saída, meus amados, para parar essa mortandade e retomar a economia é a vacinação. Está provado por vários países do mundo. Mas o próprio chefe do executivo do nosso país já declarou em rede nacional que não irá se vacinar. Ao contrário do que estão fazendo os líderes comunitários e religiosos e dirigentes dos países de todo mundo que se oferecem para ser vacinados em primeiro lugar, para dar o exemplo para toda a população. Não podemos, meus amados, priorizar a atividade econômica de um país em detrimento das vidas, porque sem vida não há produção. Porque os mortos não produzem e não pagam impostos. A produção é importante, claro, para que não se venha a gerar mortes pelo desabastecimento. Mas as vidas são ainda mais. Em todos os casos, as autoridades deveriam se empenhar em encontrar um ponto de equilíbrio e não dedicar toda a atenção a um aspecto em detrimento do outro.
ainda que pese, meus amados, todas as realizações positivas e louváveis de parte do governo, o tratamento com a pandemia está, desde o princípio, se revelando como um desastre. Ainda não deu para me arrepender do voto, porque realmente não havia nenhuma outra opção. Mas deixo aqui manifesto a minha decepção com tudo o que temos visto de parte do governo no tocante à pandemia. Por isso, meus amados irmãos, eu peço encarecidamente a você que pense em você mesmo e naqueles que você ama e decidam por si mesmos. Não permitam que ninguém influencie a sua vida, mas decida com consciência. Analise as informações e tome a decisão adequada, a decisão sábia e correta de não lutar contra os especialistas. Eu duvido, meu amado irmão, que você ainda não tenha perdido nenhum parente, ou amigo, ou conhecido para essa peste. Então, entenda, meu amado irmão, minha amada irmã, que 270 mil mortos não pode ser considerado uma manipulação da mídia. Porque então seria uma manipulação da mídia do mundo inteiro. Não há dúvida de que o que estamos vendo hoje é uma tragédia anunciada. Uma consequência das aglomerações do fim de ano, do carnaval. Essas aglomerações tanto advertidas pelas autoridades de saúde. E também, meus amados irmãos, é uma consequência do abandono, do uso das máscaras e de todas as medidas de prevenção por parte do povo. E se a população não se conscientizar, meus irmãos, a tendência é de que vamos ver um quadro ainda pior do que estamos vendo hoje. E se você ainda não perdeu nenhum conhecido para essa pandemia, meu irmão, cuide-se, para que ninguém te perca. Mas, se você continua achando que tudo isso é fake, então eu te dou uma sugestão definitiva. Uma sugestão eficiente para eliminar esse problema. Proteja-se e dê uma passada para observar a dinâmica atual de algum hospital, qualquer hospital que você escolha. E verifique a exaustão física e emocional dos profissionais em atividade nesse lugar. E se ainda assim você não se sensibilizar para a realidade do nosso país, eu tenho, ao final desta mensagem, uma outra sugestão para você. Muitos, meus irmãos, continuam mantendo as medidas de prevenção, mas muitos não. E é justamente desses muitos que nós queremos falar a vocês hoje. Esperando, obviamente, meu amado irmão, minha amada irmã, que você não esteja entre eles, mas que faça chegar essa mensagem aos que dentre eles você conheça. Agora, se você também estiver no erro, faça uma correção imediata, porque você está em rota de colisão com a lógica, com a ciência, com o bom senso
E por desrespeitar as autoridades, você também está em rota de colisão com o Senhor. Deus te deu um corpo, meu amado irmão, minha amada irmã, para você cuidar. Não foi para você desprezar e entregar ao mal ou ao inimigo. A palavra de Deus nos orienta para obedecermos primeiramente a Deus, mas também às autoridades que por Ele foram constituídas. Então, se você não está obedecendo a Deus, por não obedecer à orientação das autoridades, você está no pecado. Mas ainda assim, se porventura, meu amado irmão, minha amada irmã, você chegar a contrair esse mal, recorra ao Senhor em primeiro lugar, sempre a Ele, porque Ele é o Deus que nos sara. Tito 3, 1. Admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Êxodo 15, 23. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o lugar Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore, que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Glórias a Deus. Meus irmãos, observando a situação do nosso país e a displicência das pessoas caminhando pelas ruas sem máscara, a primeira palavra que me vem à mente é irresponsabilidade. Quando eu encontro, meus irmãos, uma pessoa sem máscara, mesmo que dentro do condomínio onde eu vivo, eu me afasto. Eu atravesso a rua. Porque, muito embora nós não possamos e nem devamos acompanhar a vida particular de ninguém, é possível deduzir, meus irmãos, que no momento atual, uma pessoa que abandonou o uso da máscara, ou que já voltou a viver em aglomerações, certamente já não mantém mais os cuidados com a higienização pessoal. E sem os cuidados com as medidas de prevenção, diante da gravidade do quadro atual que estamos vivendo, podemos também concluir que essa pessoa provavelmente é um vetor transmissor do vírus. É uma pessoa sem noção alguma e também sem Deus. Porque está rifando a própria vida, a vida que Deus lhe deu. E não adianta tentar se justificar, como estão fazendo alguns, dizendo que procedem assim porque confiam na proteção de Deus. O Senhor nos livra das tentações
e das situações difíceis, meus irmãos, quando elas são inevitáveis. Mas ele não aceita a rebeldia e, portanto, não se mobiliza para proteger os que estão no descumprimento das normas. Nós não podemos tentar a Deus, porque senão estamos fazendo o trabalho do inimigo e do anticristo. A missão do homem do pecado, meus irmãos, o filho da perdição, é se insurgir e tentar destruir tudo o que se chama Deus ou o que nos é concedido pelo Senhor. No trecho inicial que apresentamos, vemos a Jesus sendo tentado no deserto por Satanás, ocasião em que ele rebateu a todas as tentações usando simplesmente a palavra. E ele fez isso para nos ensinar, demonstrando o poder e o valor das Escrituras. Em todos os casos, meus irmãos, ele respondeu: está escrito. Mas, em uma das ocasiões, como vemos em Mateus, capítulo 4, versículo 7, parte do nosso trecho inicial, ele disse: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. 2 de Tessalonicenses 2, 3. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer a Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Meus irmãos, 1 de João 5, 17. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Meus amados irmãos, a determinação em desobedecer às leis e às orientações das autoridades sanitárias nos demonstra também como é a rebeldia dessas pessoas com relação às instruções de Deus. É o que todos já sabíamos, sendo agora demonstrado na prática. As pessoas se consideram sábias e autossuficientes para decidir sobre as próprias vidas e cada vez se afundam mais.
O ser humano não quer se submeter a ninguém. E nem mesmo ao Deus que os criou. Ora, quem não obedece às autoridades a quem podem ver, como obedeceriam a Deus a quem não veem? E quem não ama ao irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. É muito triste, meus irmãos, constatar que as atitudes do homem de hoje não diferem muito daquelas que nós lemos no Antigo Testamento. Elas apenas estão adequadas à época atual. Mas não deixaram de ser, do mesmo modo, rebeldia. E rebeldia é pecado. E os que estão no pecado estão sujeitos às sanções do nosso Deus de justiça. 1 de João 4, 20. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Meu amado irmão, minha amada irmã, precisamos encarar a realidade. Se a máscara incomoda, eu posso te assegurar que a doença incomoda muito, muito mais. Precisamos proteger os nossos corpos e o nosso espírito com a armadura de Deus e os demais recursos de proteção contra os ataques do mal, segundo descrito na nossa Bíblia, além, claro, da nossa oração. Não devemos passar o dia, meus irmãos, assistindo aos noticiários ou às fake news da mídia, preenchendo a nossa mente com tragédias. Mas precisamos, oportunamente, tomar conhecimento da situação que estamos enfrentando e das medidas estabelecidas pelos governantes. Essa nova variante do vírus, meus amados, está atingindo mais aos jovens e está matando mais as jovens e crianças. E esses, meus amados, os jovens, eu me refiro, são os maiores descumpridores da lei. São os rebeldes. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, se você não ama a teus pais ou a teus avós, ame pelo menos a Jesus e a teus filhos, sobrinhos e a todas as crianças para quem está destinado o reino dos céus. Efésios 6, 10. No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça,
e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Mateus 19, 13. Trouxeram-lhe então alguns meninos, para que sobre eles pusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os meninos, e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Glórias a Deus. Meus amados, nós não podemos ser insensatos a ponto de dizer que não conseguimos cumprir com o distanciamento social. Nós não somos superiores, nem tampouco inferiores a ninguém. É importante que cada um de nós se ponha no lugar de Noé, que teve que passar mais de um ano confinado numa arca e isolado do mundo, esse mundo que estava sendo consumido pelo dilúvio. Mas ele não estava sós com a sua família. Nada disso, meus amados irmãos. É claro que ele estava com Deus, mas havia mais. Ele teve que conviver com um verdadeiro jardim zoológico, composto com todas as variantes de animais. Assim como ele confiou em Deus, muito mais nós, com todo o conhecimento adquirido através da leitura das Escrituras, devemos confiar no Senhor, que nos ama e nos guarda. Os que confiam no Senhor, meus irmãos, não se abalam, mas permanecem para sempre, seguindo as leis de Deus e as orientações das autoridades, porque essa é a ordem de Deus. Gênesis 7, 5. E fez Noé conforme a tudo o que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Noé entrou na arca, e com ele seus filhos, sua mulher, e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio. Dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves, e de todo o réptil sobre a terra, entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Salmo 125, 1. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como os montes estão à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Glórias a Deus, meu amado irmão, minha amada irmã. Jesus é contigo. Pode ser que você não veja com teus olhos carnais, mas Ele está sempre contigo, do teu lado. Meus amados, uma pessoa que não aceita realizar a higienização das suas mãos e do seu corpo para prevenir a contaminação é um perigo constante.
e demonstra que não vive se desviando do mal. E se não o faz na esfera material, muito menos o faz na espiritual. E certamente também não se preocupa em purificar o coração e lavar as suas vestes espirituais. E dessa forma, meus amados, certamente não está entre os que receberão vestes brancas no céu. Jó 1:6. E no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Apocalipse 3:5. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 7:13. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Glórias ao nosso Deus. Meus amados, está provado que a vacinação é a mais segura forma de prevenção e erradicação desse mal no nosso meio. Então, não temos que pensar duas vezes. Todos precisamos nos vacinar. No âmbito espiritual, meus irmãos, estamos vacinados quando tomamos o conhecimento de Deus e da sua palavra e seguimos os seus mandamentos. Deus é a nossa proteção no meio de todas as lutas e dificuldades. Deus protege a quem o ama. Deus cuida das nossas vidas e das nossas almas. Quem confia em Deus não tem medo, porque tem a consciência de que o Senhor está do seu lado. Não devemos confiar na força dos nossos braços, muito menos nos homens fortes e poderosos. Entreguemos os nossos caminhos ao Senhor, confiemos nele e Ele o fará. Ele fará o melhor por nós. Salmo 46:1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Glórias a Deus. Salmo 37:3. Confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. E fará sobressair a tua justiça como a luz
e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Glórias ao nosso Deus. Isaías 46, 3. Ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel. Vós, a quem trouxe nos braços desde o ventre, e sois levados desde a madre. E até a velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos carregarei. Eu vos fiz, e eu vos levarei, e eu vos trarei e vos livrarei. A quem me assemelhareis? E com quem me igualareis? E me comparareis? Para que sejamos semelhantes. Louvado seja o nosso bom Deus, o nosso grande Deus, o nosso poderoso Deus. Meus amados, os que esperam no Senhor herdarão a terra. Essa é mais uma promessa do Senhor para os que amam e se dedicam a Ele. E decidem confiar nele. Apenas nele. O Senhor é incomparável, é único e é tremendo. Ele é inigualável, assim como o seu amor por nós. Meu amado irmão, minha amada irmã, ame muito ao Senhor. Não se preocupe com o mundo. Ame-o intensamente, na certeza de que, independentemente de quanto nós o amamos, Ele sempre nos amará ainda mais, muito mais. Não tem noção do perigo a que estão expostos todos os que desprezam ou se rebelam contra as instruções e mandamentos do Senhor. O mundo se acostumou, meus irmãos, a cuidar de si mesmo. E por não terem conhecimento de Deus, creem que são hábeis e capazes de lutar a sós contra a pandemia e contra as hostes espirituais. Alguns insistem em dizer que o mal não lhes alcança, mas somente a vida dos outros. Imagina. Ora, meus amados irmãos, quem se considera imune e blindado contra o vírus e ainda acha que isso não passa de uma gripezinha, ou uma doença de maricas, ou um mimimi, e já está determinado a não se vacinar, então faça pelo menos uma boa obra. Ofereça-se como voluntário para ajudar nas unidades de saúde. Sim, meus amados irmãos, o sistema de saúde do nosso país entrou em colapso e está pedindo socorro. E está recrutando profissionais ou voluntários. Eis aí a oportunidade para você fazer alguma coisa positiva. E, estando na linha de frente, aí não tem jeito, meu amado. Você receberá a prioridade de vacinação. Amar a si próprio, meus irmãos, e cuidar do próprio corpo é um dever de todos os filhos de Deus e até mesmo das criaturas de Deus. E para nós, o cuidado com o corpo é um cuidado com o templo do Espírito Santo que habita corporalmente em nós. A adoção das medidas de prevenção, além do cuidado com a vida que Deus nos deu, é também uma demonstração de amor ao próximo. O amor que está faltando nesse mundo, mas que não pode faltar em nós. Porque nós somos filhos de Deus e não filhos do mundo.
Com relação às leis dos homens, meus amados, que fique bem claro que nós precisamos segui-las, porque isso agrada a Deus. E com relação às leis de Deus, que não haja dúvidas, meus amados, de que precisamos seguir mais ainda. E para isso, primeiramente, precisamos conhecer as verdades a respeito de Deus e, em seguida, tomar a decisão mais sábia das nossas vidas, de seguir os mandamentos, instruções e orientações daquele que nos ama com um amor tão grande que nós jamais conseguiremos compreender totalmente nesta vida. Precisamos adquirir o hábito de ler a Bíblia, orando ao Espírito Santo, para compreendermos as vontades de Deus. Então, precisamos ler a Bíblia inteira, não apenas aqueles trechos que mais nos agradam. Só assim iremos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 de Pedro 3:15. E tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo, que nos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disso, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as Escrituras, para sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Meus amados, nós precisamos ser o exemplo. Observe o detalhe. Estamos vivendo a segunda onda da pandemia, que já estava prenunciada desde o ano passado, porque já vinha ocorrendo em vários países do hemisfério norte. Mas ninguém deu importância a isso. Nem as autoridades, nem a população. Nós estamos no pior momento da pandemia. E onde estão os hospitais de campanha? Justamente quando surge a maior demanda por internação, o número de leitos disponíveis se reduz. E você ainda insiste em confiar no homem? Eu confio somente em Deus e procuro seguir as instruções que eu recebo dele, inclusive no tocante a obedecer às instruções das autoridades. Nós temos que fazer a diferença, meus irmãos. Nós fomos postos neste mundo de trevas para sermos sal e luz. Então andemos como luz nesse mundo, meus irmãos, e contagiemos as pessoas, não com vírus, mas com o sal, com o amor e com a luz de Deus. As pessoas não têm noção do perigo a que estão expostos porque não conhecem a Deus e não valorizam suas vidas. Nós precisamos compreendê-las, mas não compactuar, contemporizando com elas. Digo compreender, meus irmãos, porque um dia nós também estivemos no mundo e amamos o mundo. Mas hoje, graças ao Senhor, nós amamos o nosso Deus, Criador e Redentor. Demos então graças e glórias ao Senhor, para sempre, pelo amor e pelo dia em que o amor, a misericórdia e a graça do Senhor nos alcançou e Ele nos resgatou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Louvado seja o nome de Jesus.
E quanto a vocês, meus amados irmãos, que ainda não estão inscritos no nosso canal, estaremos na sequência apresentando mais uma oportunidade para que vocês se juntem a nós. É muito simples. Basta tocar na imagem circular com a minha foto, que irá aparecer ao fim. Aí você se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens, e então você já será um dos nossos e terá pleno acesso ao acervo do nosso canal, que já contém mais de 250 vídeos publicados, tudo para o seu e para o nosso crescimento, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faça isso, meu amado irmão, minha amada irmã, e sejam bem-vindos ao nosso meio. E também não saia do nosso canal, continue conosco. Aproveite para assistir mais uma das mensagens que iremos sugerir. Basta tocar na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim, fique conosco e fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos, nós não somos pessoas sem noção. Nós temos conhecimento da Palavra de Deus. Nós conhecemos ao Deus verdadeiro. Nós amamos ao único Deus. Glórias a Ele. Amém.